Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Começa agora o nosso Alerta Brasil e eu, Rafael Algatti, vou com você até às 10 horas da manhã. E também já começa essa edição pedindo a sua participação. Nós vamos construir esse jornal aqui, ó, juntinhos com você. Faz uma postagem na rede social, usa a nossa hashtag, que é Alerta Brasil, que a turma lá da redação vai começar a procurar a sua postagem e colocar aqui durante o Alerta Brasil. Não perde tempo, tá esperando o quê? E a gente já começa essa edição, mais uma vez, prestando serviço para você que daqui a pouco está saindo para trabalhar ou então para correr para a escola. Vamos conferir como fica a previsão do tempo aí para essa quinta-feira. Essas imagens são da Avenida Paulista, nesse momento aí 20 graus em São Paulo. A máxima não deve chegar nem nos 30, fica ali na casa dos 27. Vamos dar uma olhada no trânsito aí. O pessoal vai ter que ter paciência, principalmente a turma que circula pela Marginal Tietê nessa quinta-feira. 94 quilômetros de lentidão, principalmente a turma lá, ó, da região sul. Atenção ao rodízio aí, as placas com o final 7 e 8. O metrô está funcionando normalmente, pode ir com calma. Já os trens têm as linhas Diamante e Coral operando com a velocidade um pouco reduzida. Aí tem que ter paciência, não tem jeito. E agora a gente já vai para os destaques dessa edição. Bandido rouba carro em São Paulo e causa uma confusão. Durante a fuga teve até troca de tiros com a PM. O que aconteceu com esses dois criminosos eu te conto daqui a pouco. E tem muito mais. Eu tenho certeza aí que muitos pais já se atrasaram para buscar o filho na escola pelo menos por alguns minutos. Daqui a pouco você vai ver uma história de um pai que chegou atrasado na creche e encontrou os portões fechados. E o filho, um bebezinho, estava sozinho dentro da escola. A imagem que você está vendo aí. O pai literalmente participou de uma operação aí de resgate. A quinta-feira só está começando e tem muita notícia no jornal de hoje. E olha só essa imagem comigo. Isso foi em Osasco, na Grande São Paulo. E não é uma demolição que você está vendo, não. É um sobrado que desabou. Olha isso. É realmente uma imagem assustadora. Daqui a pouco eu vou te contar como isso aconteceu, se houve feridos ou não. Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho e daqui a pouco volto com tudo isso e muito mais. O Alerta Brasil já está de volta, acerta o seu relógio aí junto com o meu, agora 9 horas e 7 minutos. E a falha em subestação da usina de Xingu, no Pará, provoca apagão e deixa 13 estados sem luz. Com os semáforos apagados, o trânsito ficou complicado em Maceió. Em São Luís, no Maranhão, aconteceu o mesmo. A falta de sinalização provocou acidentes e, para piorar, choveu na hora do apagão. No Recife, a queda de energia provocou o fechamento de 29 estações de BRT, os ônibus rápidos. Pega nada. Estamos sem serviço total. Pararam ainda as linhas sul e centro do metrô, prejudicando 400 mil passageiros. Como faltou energia, está tudo parado. Congestionamentos gigantescos se formaram. O dia foi o caos hoje, né? Eu larguei de 5 horas e ainda estou aqui 6 da noite, estou aqui ainda não esperando o ônibus, aguardando o ônibus. Sem luz, a maior parte do comércio fechou mais cedo. A interrupção atingiu todos os 180 municípios de Pernambuco. A Chesf, Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, disse que durante o apagão simplesmente parou. Não recebeu nem retransmitiu energia. Telefones fixos, celulares e a internet foram afetados. Algumas partes da cidade ainda estão sem luz. Em Manaus, o apagão afetou pelo menos 20 bairros. Em Salvador, do alto dava para ver bem os reflexos do apagão. Todas as estações do metrô, que atende 270 mil pessoas, foram fechadas. 3 horas depois, a energia foi restabelecida em parte da cidade, mas o serviço ainda não foi normalizado. Os semáforos continuam apagados, pontos de ônibus lotados e muito trânsito. Espera, ansiedade e indignação. Só nas 3 principais avenidas foram mais de 30 quilômetros de congestionamento. Lojas e shoppings fecharam as portas mais cedo. Quem precisou abastecer o carro também não conseguiu. Eu vi que eu vou passar a noite aqui no posto, que eu só vou sair daqui quando abastecer. Que situação complicada. Eu estava aqui acompanhando isso desde ontem aí nos nossos noticiários, através do portal R7. O pessoal teve que ter paciência ali no trânsito para ir com calma. Também teve prejuízo no comércio. Como que o pessoal trabalha sem energia? Não tem jeito.
E um sobrado desaba na Grande São Paulo. Olha só essas imagens comigo. O vídeo foi gravado pelos próprios moradores que conseguiram sair a tempo. Essas imagens são impressionantes e não foi uma demolição que você vai acompanhar agora. Dá só uma olhada aqui, ó, na reportagem para entender essa história. A imagem é impressionante e triste. No vídeo gravado pelos próprios moradores, é possível ouvir os estalos minutos antes. A estrutura de metal do portão da garagem entorta. Poucos segundos depois, o sobrado desaba. A vendedora Ana Paula morava aqui, com o marido e 2 filhos. À noite, ela continuava no local, sem acreditar no que aconteceu, tentando recolher algumas roupas, entre ferragens e pedaços de concreto. Perdi tudo. Perdi tudo. Eu, pessoal meu, não recuperei nada. Nada. A coisa que eu peguei foi roupa dos meus filhos, que eu consegui pegar ainda, só, mas nada. Perdi tudo. O desabamento aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. 16 pessoas de 4 famílias ficaram desabrigadas. Atrás deste sobrado que desabou, tem 2 casas que estão completamente comprometidas. Na residência ao lado, caíram a garagem, a sala e a cozinha. Os moradores perceberam os problemas no dia anterior, quando as paredes começaram a trincar. A Defesa Civil foi chamada, retirou as pessoas e interditou o local. Juranice, a irmã e os 2 filhos vão ter que morar de favor na casa de vizinhos. A gente vai ver, né? O que vai fazer. O importante é só todo mundo também, né? Mas não sei o que a gente vai fazer aí. O dono de uma das casas suspeita que vazamentos de tubulações da água da rua podem ter causado a queda. Em nota, a Sabesp afirmou que o desabamento não tem qualquer relação com as estruturas da rede de abastecimento de água. Diz ainda que no ano passado fez uma vistoria no local e que a Defesa Civil havia interditado parte dos imóveis. Segundo a Defesa Civil, o laudo que pode indicar as causas do incidente deve sair até o fim da semana. Este engenheiro diz que, aparentemente, a falta de estrutura bem projetada pode ter sido o problema. Construção civil é como medicina, precisa de um responsável técnico que tenha estudado pelo menos 5 anos e que tenha condições de construir algo com segurança. Ana Paula vai para a casa da mãe com a família. Não sabe por onde começar a reconstruir os planos. Não sei mesmo, porque para recuperar isso aqui, para começar do zero de novo, não vai ser fácil. Que imagem, realmente não vai ser fácil. Por sorte, aí todo mundo conseguiu sair. O morador já tinha percebido uma movimentação estranha ali na estrutura da casa, alguma coisa fora do normal e já tinha ficado em estado de alerta. Essa imagem que você vê agora é o momento exato em que esse sobrado desaba. O que o engenheiro disse durante a reportagem é algo que tem que ser levado em conta. Não é começar uma construção, vai levantando um andar, depois outro e outro e outro. Tem que ser feito tudo com muito planejamento, o risco é enorme. Outras casas também, como você conseguiu acompanhar durante a reportagem, elas foram interditadas pela Defesa Civil, porque a situação pode se repetir ali em outras casas, em outras residências, mas olha só a estrutura desse sobrado. Alguma coisa uma hora ia acontecer. É claro que ninguém imagina, ninguém quer, até porque ninguém planejou isso também, porque senão já tinha saído de lá há muito tempo. Mas agora fica o prejuízo financeiro, graças a Deus ninguém ficou ferido, o pessoal conseguiu sair a tempo. E a procura por uma menina desaparecida na cidade gaúcha de Caxias do Sul termina de forma trágica. Um suspeito admitiu que matou a criança de 7 anos e levou até os policiais no local do crime. O grupo tentou invadir a delegacia e chegou a ferir um policial. O suspeito de ter abusado da menina e depois matado estava detido no local. Manifestantes também chegaram a bloquear a BR-116. O homem preso pela morte da garota já era investigado pelo abuso sexual de outra criança, de 9 anos. Segundo a polícia, ele admitiu ter assassinado a menina. O corpo de Nayara foi encontrado perto de uma represa, no interior de Caxias do Sul. A criança estava desaparecida desde o dia 9. Os últimos registros da menina são de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da escola onde ela estudava. As imagens são do trajeto que Nayara fazia todas as manhãs com um primo. Naquele dia, o familiar ficou para trás para esperar a namorada. Testemunhas disseram à polícia ter visto Nayara pela última vez entrando em um carro branco. O detalhe foi fundamental para a polícia desvendar o caso. A placa desse veículo foi identificada. Logo depois, os investigadores conseguiram chegar até a casa do proprietário.
Nessa residência foram encontradas roupas da garota. Bom, durante a madrugada, a casa do suspeito aí pela morte da menina Nayara foi incendiada. Ninguém ficou ferido, a identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia, mas ele tem 30 anos e trabalhava numa metalúrgica. Isso durante a noite. A polícia chegou até ele depois de prendê-lo por outro crime sexual cometido contra uma criança de 8 anos no ano passado. Madrugada movimentada na Grande São Paulo. Perseguição a carro roubado termina com 2 ladrões mortos. Na fuga, a dupla bateu o carro e desceu atirando contra os policiais, que acabaram revidando. Um carro batido, uma viatura e 2 motos da Polícia Militar. O confronto foi neste ponto, quando os criminosos tentavam retornar sentido Osasco. Eles eram perseguidos depois de um assalto. O roubo aconteceu na cidade de Osasco, que é vizinha a São Paulo. As 3 mulheres que estavam no carro foram rendidas pelos 2 criminosos armados. Na sequência, elas entregaram um veículo, os ladrões fugiram e as vítimas ligaram para a polícia. Uma das vítimas foi até o local com o marido. Ela contou à polícia que sofreu o assalto enquanto descarregava cadeiras de festa que estavam no carro, em uma avenida importante de Osasco. Logo depois do roubo, as vítimas ligaram para 190 e a cerca de 3 quilômetros aqui na rodovia Raposo Tavares, os policiais encontraram o carro, tentaram a abordagem, mas os ladrões não pararam e houve início à perseguição. Os criminosos tentaram fazer o retorno, só que o que estava dirigindo acabou perdendo o controle da direção e batendo aqui nesta placa. Na sequência, houve a troca de tiros. Os policiais que estavam nas motos saíram ilesos. Já os bandidos acabaram baleados. Eles foram socorridos e levados para um hospital aqui da região. Os suspeitos estavam sem documentos, mas segundo funcionários do hospital, os 2 aparentavam ter entre 30 e 35 anos. Os 2 criminosos foram trazidos para este pronto-socorro que fica a cerca de 4 quilômetros do local do tiroteio. Só que eles já chegaram aqui sem vida. Foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. A Corregedoria da Polícia Militar também quer saber se houve excesso por parte dos PMs. Ninguém quis gravar a entrevista. E agora uma notícia da noite. O intenso tiroteio em comunidade deixa 2 mortos no Rio de Janeiro. As vítimas foram um morador e um policial militar. No meio dos tiros, um morador, acostumado com a rotina de violência, anda tranquilamente pelas ruas da comunidade da Zona Sul do Rio. O confronto entre traficantes e policiais militares foi no fim da noite desta quarta-feira. Outros moradores correm, entre eles uma menina. O clima é tenso no local. Durante a operação, o soldado Felipe Santos de Mesquita foi baleado por criminosos na localidade Largo do Boiadeiro. O policial militar foi socorrido e encaminhado a um hospital municipal na Zona Sul. Ao dar entrada na emergência, não resistiu aos ferimentos. Um morador da comunidade, conhecido como Marechal, também foi ferido e morreu no local. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, sobe para 33 o número de agentes mortos no estado, sendo 31 policiais militares e 2 civis. Além de Felipe, em menos de 24 horas, outros 2 policiais militares foram mortos no estado do Rio. E a queda de uma barreira bloqueia totalmente a rodovia Mogi-Bertioga, no litoral paulista. A Beatriz Butiano vem agora com a gente para falar se já tem previsão para a liberação por lá. Bom dia, Algatti. O Departamento de Estradas e Rodagem informou que ainda não é possível dar uma previsão sobre a liberação da rodovia. A rodovia Mogi-Bertioga está totalmente interditada nos 2 sentidos. No mês passado, ela já havia sido interditada, ocorreram quedas de barreiras em Mogi das Cruzes e também na altura do município de Bertioga. Desta vez, a barreira, uma só, caiu na mesma altura do município de Bertioga, no quilômetro 87. Agora, pela manhã, técnicos e engenheiros vão até o local e aí sim a gente pode ter uma previsão. Já que em Santos continua chovendo e olha só a situação da entrada da cidade. Esta aqui é a Avenida Nossa Senhora de Fátima,
que fica na entrada da cidade de Santos. É uma via bastante importante que dá acesso à Zona Noroeste e também ao município de São Vicente. E aqui ao lado fica a entrada também da rodovia Anchieta, que dá acesso a São Paulo. Então é um lugar importante que continua passando por esse problema recorrente. Voltamos aos estúdios da Record News. Haja paciência. E uma creche fecha as portas e um bebê de apenas 7 meses foi deixado lá dentro completamente sozinho. É isso mesmo que você ouviu, não é mentira não. O pai precisou subir no telhado para poder resgatar essa criança. Agora você vai acompanhar a reportagem junto comigo. O homem que caminha no telhado é um pai desesperado. Ele ouve o choro do filho, que foi esquecido dentro de uma creche. Na lateral do prédio tem uma tela de proteção que ele arranca e assim consegue invadir o local. Depois, sai de lá com o bebê de 7 meses no colo. A creche fica na Coab Juscelino, na região de Guaianazes, zona leste de São Paulo. Há menos de um mês, os pais começaram a trazer o Lorenzo para cá. Deixavam o menino às 7 da manhã e buscavam às 4h20 da tarde. Por conta da chuva e do trânsito, o pai chegou atrasado. A mãe garante que avisou a direção da creche. Eu liguei para a escola avisando, né? Aí eu falei com uma das professoras, ela falou, não, tudo bem, vou esperar. Aí meu marido chegou na escola, tá tudo fechado? A família conta que o pai chegou aqui às 4h40 da tarde, 20 minutos depois do horário estipulado. Ele veio aqui, viu que a creche estava fechada, tentou chamar algum funcionário, mas ninguém respondeu. Aí ele pensou que o filho pudesse estar na casa da sogra. Ele foi até lá, mas não encontrou o menino, decidiu então voltar para cá. E aí quando ele chegou aqui, conversou com uns vizinhos. E os vizinhos disseram para ele que tinham ouvido um choro de criança vindo lá de dentro. Ele voltou na creche e ouviu o choro dele, né? Começou a bater e ouviu o choro dele. Aí teve que pular, entrar pela vizinha para poder retirar ele. A família esteve na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Agora, como que deixa um bebê de 7 meses trancado dentro de uma sala escura e vão embora? A diretora da escola também foi ouvida pelo delegado. Ela saiu acompanhada pelo advogado e não quis falar sobre o que aconteceu. Como que isso foi acontecer? A senhora tem filhos? O senhor é advogado dela? Eu não tenho Pode falar nada a sobre declarar. isso? No momento não. O que ela declarou para o delegado? Nós estamos apurando os fatos, estamos entendendo o que aconteceu. Para a mãe de Lorenzo, a diretora teria dito que não estava na creche no período da tarde. Teria saído mais cedo por causa de problemas de saúde. Não estava, ela disse que foi embora porque estava com dor de dente. Mas sem deixar alguém responsável. A avó está preocupada com o menino. Ele é uma criança muito ativa, muito esperta. Chorando demais, chorando a noite inteira. Está agitado. Está agitado. A mãe diz que não quer mais deixar o filho em nenhuma creche. Creche ele não vai mais. Porque é aquele medo, né? Tipo, você não sabe se está maltratando, se ele vai estar bem cuidado. Eu espero que a lei seja cumprida, né? Justiça, né? Porque isso não pode passar em branco. Qual vai ser a atitude da secretaria em relação aos profissionais nesse episódio? A demissão imediata da equipe gestora e da professora envolvida responsável pela criança. É inadmissível, é uma conduta inadmissível. Fazemos parcerias para atender bem as crianças, garantir o conforto, a segurança, as atividades desafiadoras e uma atitude como essa diz respeito a todos os princípios. A diretora tem que falar, não adianta sair da delegacia correndo, tem que explicar o que está acontecendo. É realmente inadmissível isso. Como que as professoras saem dessa escola sem vistoriar sala por sala? Criança, a gente sabe que essa, no caso, tão poucos meses, não tinha como sair correndo e se esconder. Essa criança foi colocada em uma das salas e deixada lá. Como que as janelas são fechadas, as portas são trancadas, com uma criança de 7 meses dentro de uma sala? Não dá para acreditar que isso aconteceu em um local onde esses bebês, aí, as criancinhas, devem ser cuidados com o máximo de atenção.
O pai e a mãe, eles têm razão de não deixar mais o filho voltar para lá. Não dá para confiar. Você deixa o seu filho numa escola, numa creche, achando que ele está sendo bem cuidado, e quando chega para buscar, porque atrasou alguns minutos, a gente sabe que trânsito é complicado, o pessoal atrasa, isso acontece, infelizmente é real. Dá uma atrasadinha ali de 10, 15 minutos ou então um tempo maior, a gente sabe que na cidade não é fácil chegar de um ponto para o outro. Mas espera, a mãe disse que avisou, ligou na escola para falar que ia atrasar e simplesmente as professoras vão embora e deixam uma criança de 7 meses na sala. Não dá para acreditar que isso está acontecendo. Tem que demitir, é muita irresponsabilidade para um lugar só. Em Campinas, no interior paulista, a falta de segurança vem atrapalhando a vida dos estudantes. Mais de 2.000 alunos estão sem frequentar as aulas. Por quê? Os professores protestam aí pelos assaltos e sequestros relâmpagos que se tornam rotineiros. Amanhã tivemos que paralisar as aulas por medida de segurança. Pais e alunos ficaram inconformados com a notícia. Érica é mãe de uma aluna aqui da escola e fica muito insegura. Tanto é que o meu estuda à tarde e eu estou vindo assistir aula com ele. O abandono está em toda parte, nas lâmpadas, vidros quebrados e muros pichados. Muitas vezes a gente está dando aula e começam a tirar pedra de fora para dentro, que acerta as salas de aula. Mais de 2.000 alunos estão sem aula e os professores afirmam que só voltam ao trabalho quando o local tiver mais segurança. Eles já foram assaltados na porta da escola e, em alguns casos, foram vítimas de sequestro relâmpago. A gente está tendo todos os dias situação de pessoas invadindo a escola, pulando as janelas. E aí dentro da escola tem briga entre os alunos, tem ameaça aos professores, com pessoas que nem são os nossos alunos. Esse pai cobra mais policiamento no local. A gente anda por aí pelos bairros nobres, pelo centro, toda hora se dá de cara com uma viatura. O que nós precisamos de uma viatura praticamente quase 24 horas é aqui numa escola dessa, que é bairro periferia da cidade. Os professores se reuniram com representantes da Diretoria Regional de Ensino, que apresentaram medidas emergenciais para que eles voltem ao trabalho. Veio um representante da Diretoria de Ensino, ele fez uma série de propostas no sentido de medidas emergenciais, de tentar colocar cerca no muro, algumas coisas para minimizar o problema, né? E nós vamos passar essa conversa para os professores da tarde, também para os professores da noite, para ver qual é a posição deles. A gente mostra a creche onde os professores vão embora e deixam a criança lá. Aí na outra escola, os professores não vão trabalhar porque estão com medo de ser sequestrado. O pessoal fala, mas o professor tem que ir, precisa estar em sala de aula. Mas e se fosse você? Tivesse que chegar no trabalho onde a situação é tão complicada quanto essa daí? O pessoal está com medo de ser sequestrado. Os professores vão trabalhar com medo o tempo todo. A gente mostra também, na semana passada tinha professor sendo agredido aí durante manifestação em São Paulo, porque a gente sabe que professor sofre dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Nessa escola, por lá, tá todo mundo com medo. Os alunos, quando você ouviu aí pela reportagem, até comemoraram que as aulas foram paralisadas. Mas a turma sabe que por lá as aulas só vão voltar agora se o professor se sentir seguro. Se tiver policiamento rondando por ali, porque voltar para trabalhar com medo, o professor não é capaz nem de dar uma aula com tranquilidade. Não dá para ficar assim. Tomara que pelo menos o policiamento aumente a ronda por lá. E UTI neonatal é interditada após a morte de 4 bebês. Os problemas na área da saúde aí que parecem que não vão terminar nunca. Vamos dar só uma olhada na reportagem para entender também essa história. Mariana está no 9º mês de gestação. Teve um sangramento, passa mal na recepção da maternidade e não é atendida. E a gente fica sem saber o que fazer. O hospital está lotado desde domingo porque Goiânia parou de receber pacientes da cidade vizinha. A mulher do William deu à luz depois de esperar horas. A gente chegou aqui de madrugada, era mais ou menos umas 2h10, 2h15 e fomos atendidos depois das 10 horas da manhã, né? Aparecida, na região metropolitana de Goiânia, tem 550 mil habitantes. E só esta maternidade pública com apenas 23 leitos. E é a única também para atender outros 24 municípios vizinhos. O hospital tem pouca estrutura. No fim de semana, uma equipe fez um parto sem as roupas de proteção, chamadas de capotes. Outro foi feito com luz de celular porque faltou energia e o local não tem gerador. Os problemas foram levados ao Conselho
Regional de Medicina e ao Ministério Público, que deram 10 dias para que sejam resolvidos. Ludmila desistiu da maternidade. Vai ter o bebê em outro lugar. Eu não estou segura e vou para outra maternidade. Problemas também em Uberaba, Minas Gerais. 4 recém-nascidos morreram em 24 horas. Foi no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A UTI neonatal foi interditada. O Ministério Público vai investigar. E tem que investigar. O Hospital da Universidade do Triângulo Mineiro disse que já tomou todas as medidas de higiene e também de desinfecção da maternidade. Vamos esperar se tem alguma solução. E agora você vai conferir quais são as notícias mais lidas aí pelas redes sociais no nosso site, o R7. O pessoal está procurando por lá. Vamos ver no que é tendência hoje? O que está bombando no Google, que o pessoal está lá digitando e procurando bastante. E ó, só um resultado evita Palmeiras e Santos na semifinal do Paulistão. Por lá, dá uma pesquisada que você vai descobrir que cenário é esse, o que precisa ser feito para dar tudo certo por lá. O que continua em alta aí lá no Google, o pessoal não para de pesquisar, é a reserva do Jailson, abre aspas aí. Pode ser meu último ano aqui, diz aí ele após uma goleada do Palmeiras. Lá no Twitter, a ave do passarinho, 12 anos de Twitter. Veja os tweets mais importantes da história. Você vai lá no Twitter, vai ter essa listinha para você acompanhar o que o pessoal comentou nesse tempo todo aí da rede social, o que rolou, o que não rolou, tudo que a turma está comentando e muito por lá. O que também tá bom, o Google também tem bastante coisa, ó, bombando no Google, 1, 2, 3, 4 coisas aí. O Google tá em alta hoje. Ônibus quebra e Cruzeiro, ó, o time do Cruzeiro chega de circular para disputar a semifinal. Dá para acreditar? O ônibus da turma parou no meio do caminho, eles entraram no busão ou então não chegava. Ou era isso, será que tiveram que pagar lá, usaram um bilhete único? Como será que foi essa viagem inesperada aí para eles? E esse também, ó, deu o que falar ontem, o pessoal tá comentando até hoje. Olha só o que disse o Barroso aí para o Gilmar Mendes, o ministro do STF. Conviver com Vossa Excelência é muito ruim, diz o Barroso aí, o Gilmar. Ontem teve aí uma discussão acalorada. Daqui a pouco você vai ver como foi tudo isso em detalhes durante uma reportagem que a gente vai exibir aqui no Alerta Brasil. E para fechar, o que está crescendo lá no Twitter é que o Luciano Pisato é encontrado morto em quarto de hotel em Brasília. Vale lembrar que ele é um ex-deputado e pelo que aponta agora a investigação, por enquanto foi um mal súbito. Mas claro que a gente vai trazendo aí as informações para deixar você muito bem atualizado. Entra lá no R7, vê o que é tendência, continua aí subindo as tags. E você quer participar? Manda um alô aqui pra gente. No Alerta Brasil você vai ser ouvido, ó, e muito. É só usar a hashtag que vai aparecer aí na sua tela, nas redes sociais, a hashtag Alerta Brasil, ou então mandar aquele zap, aquela mensagem de texto pra gente. O número é o 997627961. O nosso DDD aqui é o 16. Não perde tempo, a gente está lá de olho para saber o que você está pensando, o que você quer comentar e também o que você prefere ver aqui no Alerta Brasil. Tem gente que essa hora deve estar ainda tomando café da manhã, só que nunca tem uma hora certa para falar de comida, toda hora é hora boa. E no caso então da famosa coxinha de frango, dá até água na boca aí de falar. Eu vou fazer um intervalo e daqui a pouco eu vou te mostrar uma que é tão grande que parece até um ovo de Páscoa. Não sai daí, daqui a pouco eu tô de volta. Já estou de volta com o Alerta Brasil, vamos acertar o seu relógio aí com o meu agora, 9 horas e 38 minutos, estamos caminhando aí para as 10. E a polícia investiga uma tentativa de homicídio que aconteceu em uma clínica de reabilitação. Quem vem ao vivo agora com as informações é ele, Tiago Valentim. Bom dia para você. Dá para me contar se em depoimento esse agressor disse alguma coisa, o que realmente teria acontecido por lá? Olha, dá sim, Algarte, um bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Alerta Brasil. Em depoimento, esse agressor disse que vinha sendo ameaçado, viu, Algarte? Ele disse que há alguns dias ele já tinha esse desentendimento com esse outro interno, os dois que estavam nessa clínica de reabilitação, que fica em Restinga, cidade vizinha aqui a Franca, e aí ele já estava esperto com essas ameaças, começou então a andar armado com uma faca. Nessa última discussão, que foi aí entre esse agressor e essa vítima, ele então tirou essa faca e acabou atingindo esse homem que foi socorrido e levado até a Santa Casa
casa aqui de Franca. O agressor, ele continuou na clínica, esperou a chegada da polícia, nós conversamos com ele e ele justamente disse que se defendeu porque vinha realmente sofrendo muitas ameaças. Ele foi levado até a delegacia e agora foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio, viu, Algarte? Situação complicada, hein, Tiago? Obrigado pelas informações, manda um abração aí pra turma. Pra quem não sabe, eu vim lá de Franca e conheço muito bem a galera de lá. Manda um abraço, fala que eu tô com saudade, daqui a pouco eu apareço por aí pra ver essa turma toda, viu? Estamos esperando a visita por aqui, viu? Sempre muito bem-vindo. Sucesso no Alerta Brasil aí, meu irmão. Valeu, Tiagão. Até mais. Bom dia aí pra você e pra turma toda. E agora nós vamos falar sobre política. Tem decisão importante hoje. O Supremo Tribunal Federal vai julgar um habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Para você aí de casa entender, esse habeas corpus concedido pode evitar que o Lula seja preso. Em janeiro, você acompanhou aqui na Record News que o ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês em regime fechado pelo Tribunal Federal da 4ª Região. Esse é o órgão responsável por analisar os processos da Lava Jato, isso em segunda instância. Foi decidido que essa pena deveria ser cumprida quando não houver mais recursos possíveis pelo próprio TRF4. E aí o último recurso possível vai ser julgado na segunda-feira. Ou seja, Lula poderia ser preso já na semana que vem. Por isso, a defesa do ex-presidente corre agora contra o tempo e tenta conseguir esse habeas corpus, alegando que uma eventual prisão só poderia acontecer quando não couber mais nenhum recurso em nenhuma instância da justiça, e não só na segunda. Lembrando que Lula foi condenado pelo famoso caso Triplex. Segundo a acusação, a OAS deu um apartamento ao ex-presidente, isso como retribuição de contratos firmados pela construtora com a Petrobras. A gente vai acompanhar ao vivo o julgamento desse habeas corpus de hoje, a partir das 2 da tarde. Isso em uma edição especial do Hora News que acontece para você acompanhar tudo isso de perto e saber o que vai acontecer a partir de agora. E um bate-boca violento no Supremo Tribunal Federal ontem. A sessão teve até que ser interrompida. Os personagens aí de um lado, o ministro Gilmar Mendes, que fez críticas ao posicionamento dos colegas em algumas votações. Do outro, o ministro Barroso, que contra-atacou. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, eu estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão. Que barraco! É difícil acreditar que isso está acontecendo com os ministros, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal. Não dá para ficar vendo isso não, só que a gente sabe que a discussão ali é muito acalorada. E que bom que isso é televisionado, porque a gente consegue entender exatamente o que acontece. Nos Estados Unidos, o pessoal discute isso em uma sala fechada e depois só vem uma decisão aí, um porta-voz para dizer. Então lá fora daqui a gente não consegue ver isso com facilidade. Mas aqui nós estamos vendo aí 2 pontos bem diferentes.
De um lado aí Gilmar Mendes e no outro lado o ministro Barroso. Essa discussão dos dois aí, ela já acontece há um certo tempo, não é a primeira vez que eles discutem. A Carmen Lúcia ali, a ministra Carmen Lúcia fica numa saia justa, até porque são diversas pautas, o pessoal tenta pressionar ela com algumas e ontem precisou pedir um intervalo, porque a situação, ó, tá feia. Uma quadrilha explodiu caixas eletrônicos dentro de uma agência. O Robson Ritt agora vem com as informações para dizer se alguém foi preso. Olá, Algarte. Por enquanto, ninguém foi preso. E segundo a polícia, a quadrilha utilizou 2 carros. E a população da cidade de Três Fronteiras ficou apavorada. Tanto é que dava para ouvir o barulho das explosões. Os caixas eletrônicos ficaram destruídos e o local também, viu? A polícia continua investigando esse caso e, segundo informações, esses bandidos estavam fortemente armados. Tanto é que no local foram encontrados aí, portanto, várias munições de fuzil. A polícia não tem pistas desses criminosos. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações, Robson. E agora a gente fala de polêmica. Um rodeio tem um prêmio de R$200 para quem conseguir colocar um anão dentro de um tambor. Dá só uma olhada nessa imagem. Esse assunto está bombando aí nas redes sociais. Esse rodeio fica na cidade de Pilões, no Rio Grande do Norte. E a questão lá é, tudo não passa de uma brincadeira ou estão explorando esse anão que você está vendo aí na imagem? Esse rapaz é conhecido aí nos meios, a turma já sabe que ele trabalha com isso há muito tempo. Por sorte, ele nunca fica ferido, aí o pessoal consegue cumprir o desafio, mas a imagem que você vê agora comigo, ela chama atenção, porque é uma brincadeira, estão explorando esse anão. Eu quero saber da sua opinião, porque hoje a gente estava discutindo bastante isso na redação. Será que o pessoal comenta demais, acha polêmica onde não tem? É um trabalho como qualquer outro? É difícil ver um anão sendo retirado ali da arena e sendo praticamente jogado em uma lata. Tem gente defendendo um outro lado, dizendo que isso acontece muito nos rodeios, é algo rotineiro, que não tem ofensa nenhuma. Se o anão não ficou ofendido, não tem nenhum problema. Mas não é uma imagem bonita de ser vista, não. E depois de tanto bafafá, o anão apareceu em público para se defender. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não estou sendo explorado, eu já trabalho em rodeio há mais de ano, da companhia de rodeio de Magadeira, e principalmente está aqui o cara que participou mais da brincadeira lá. Foi exploração? Não. Então achando que é exploração, que o rodeio está me forçando, mas não tem nada a ver. Já trabalho no rodeio há mais de ano já, trabalho de palhaço, faço brincadeira. Aquilo ali foi uma brincadeira que surgiu, mas não é exploração, é só uma brincadeira. É uma brincadeira. Ele está falando que não está ofendido, que trabalha com isso aí há muito tempo e que não tem nenhum problema. A gente consegue colocar essa imagem mais uma vez para mostrar como é o trabalho desse anão? Ele fica ali, ó, na arena, no rodeio, e o pessoal que conseguir pegar ele, jogar em uma lata, sai de lá com um prêmio em dinheiro aí nas mãos. O anão disse que já está nessa, ó, há anos. Trabalha como palhaço, conhece a galera lá dessa cidade que fica no Rio Grande do Norte. E ó, a gente está acompanhando aí, se ele não está ofendido, a gente também não vai entrar numa discussão aí. Mas eu quero saber a sua opinião aí de casa, concorda? Acho que estão explorando ele aí ou não? Manda a sua opinião, faz uma postagem usando a hashtag Alerta Brasil, que eu quero saber o que você está pensando aí na sua casa. E essa história do vazamento dos dados lá do Facebook, já está sabendo dessa? Tá dando o que falar e tem gente, ó, dando no pé aí da rede social. O fundador do Facebook admitiu, que a empresa errou e promete que vai agir com rigor, protegendo aí os dados. Daqui a pouco a gente vai exibir essa reportagem completa para você. E aí, você acha que o Facebook tem que lidar melhor ali, proteger melhor os seus dados? Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco tem notícia para você que vai prestar o Enem. Tem muita novidade vindo por aí. Daqui a pouco eu tô de volta. Já tô de volta. E essa história do vazamento dos dados dos usuários do Facebook? Já tá sabendo da última novidade? O que tem de gente, ó, vazando dessa rede social? Como eu disse lá no bloco anterior, o fundador do Facebook admitiu que agora eles vão tomar mais cuidados e aumentar o rigor na proteção dos dados. Vamos dar uma olhada. Em meio à ameaça da saída de milhares de pessoas da rede social, Mark Zuckerberg quebrou o silêncio. Nós temos a responsabilidade de proteger os seus dados, afirmou em uma publicação. Ele garantiu que o Facebook vai realizar auditorias em todos os aplicativos suspeitos e prometeu mudanças na política de acesso aos dados de usuários.
A maior rede social do mundo é acusada de fornecer informações pessoais de 50 milhões de americanos à empresa britânica Cambridge Analytica por meio de um jogo. O aplicativo analisou os interesses e preferências de cada pessoa e a empresa teria usado as informações de forma inadequada para ajudar na campanha presidencial de Donald Trump. Por causa do escândalo, o Facebook já perdeu 60 bilhões de dólares de valor de mercado em apenas 2 dias. E uma campanha na internet para que os usuários apaguem os seus perfis é um dos assuntos mais comentados do mundo. Parlamentares britânicos receberam hoje evidências de um ex-funcionário do Facebook responsável pela proteção de dados. Segundo Sandy Parakilas, várias empresas se beneficiaram da mesma técnica usada pela Cambridge Analytica para conseguir informações dos usuários. Ainda de acordo com ele, o Facebook ignorou os vazamentos. Eles não investigaram a fundo o que estava acontecendo, declarou Sandy. Pois é, cuidado com a sua conversa por lá, viu? Em entrevista à rede americana CNN ontem à noite, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que está disposto a depor no Congresso americano para explicar realmente aí tudo o que aconteceu. Cuidado com o que você está publicando, ó. Seus dados estão indo embora e alguém uma hora vai acabar descobrindo. Agora a gente fala do Enem. A regra de inscrição para os estudantes que não podem pagar pelo exame foi alterada. E os alunos ganharam mais tempo até para fazer as provas de exatas. Dá só uma olhada. Andressa vai fazer a prova do Enem pela 3ª vez. Ela quer cursar medicina, mas está preocupada. Um dos maiores problemas do Enem é a falta de tempo, né? O segundo dia é só exatas e é só cálculo. Isso acaba dificultando muito mais. A gente não tem tempo para fazer todos os cálculos, né? É a mesma reclamação de milhares de estudantes. Por isso, esse ano, o Enem vai dar mais 30 minutos no segundo dia do exame, nas provas de exatas. A partir desse ano, o aluno que quiser isenção da taxa do Enem terá que fazer o pedido entre os dias 2 e 11 de abril, antes das inscrições. Quem já foi isento no ano passado, mas não fez as provas, terá que justificar as faltas antes de fazer o novo pedido. E lembre-se, isento ou não, todos os alunos devem se inscrever entre os dias 7 e 18 de maio. O valor da taxa não mudou, será R$ 82,00. Mas o Ministério da Educação quer evitar o desperdício de contar com alunos que não pagam e também não aparecem para fazer a prova. Um prejuízo de quase R$ 1 bilhão em 5 anos. A redação será no primeiro dia, junto com as provas ligadas às ciências humanas. A gente tem um Twitter, a galera do Twitter, eu pedi pra turma mandar as coisas e a turma mandou. A gente consegue mostrar aqui agora pra saber o que a galera tá comentando aí nas redes sociais. Ó, tem o Matheus Santos que tá acompanhando o Alerta Brasil da cidade de Crisópolis, lá na Bahia. Parabéns aí pra toda a nossa equipe, pra galera toda aqui da Record News, agradecendo. Ó, tem o Jordan que mandou foto pra gente, ó. Tá registrando tudo pelo celular e postando nas redes sociais. Eu vi uma postagem também, a gente não conseguiu separar aqui, mas do Túlio, que disse que nós estamos mandando bem, que tá gostando demais, continua acompanhando a gente e manda para cá o que você quiser. Só marcar a hashtag Alerta Brasil que nós vamos mostrar, ó, aqui durante o nosso jornal. Você é daqueles que não pode ver uma coxinha que fica com água na boca? Eu tenho que confessar que claro que isso acontece comigo. Então, ó, já pega o babador, ó, antes da reportagem, dá uma olhada. Parece uma coxinha ou um ovo de Páscoa, isso aí que você tá vendo. Será que é um ovo coxinha, um copasco, alguma coisa, sei lá? Enfim, agora você vai ver comigo uma reportagem que mostra essa novidade para encher o estômago da turma. Dá só uma olhada. Neste ovo de quase 1 quilo pode ir frango e outros recheios. Mas espera aí, a gente já vai contar mais do preparo do ovo de coxinha. Antes você vai saber como foi que surgiu essa ideia. A Fátima já era salgadeira de mão cheia, mas com a crise as encomendas minguaram. E aí o filho dela, o Guilherme, teve uma ideia. Como coxinha é um produto que muita gente gosta de consumir de várias maneiras, ela em festa ou mesmo nas lanchonetes, então por que ela não vir num formato de ovo de Páscoa? A criatividade foi o jeito para driblar a crise. A partir daí foi colocar a mão na massa até acertar a receita. No começo a Fátima não queria muito a novidade do ovo de coxinha, mas depois cedeu. E a decisão virou sucesso. Estava fraco, movimento fraco, pouco dinheiro, eu falei, eu vou fazer. Daí eu chamei ele para vir ver o que eu tinha feito, né? Ele chegou lá e ficou surpreso, que eu tinha feito o ovo já. Daí ele pesou, daí tirou foto, postou e
E logo depois teve encomenda já do ovo coxinha. Eu falei, não é que deu certo? Já que a senhora inventou, eu vou pedir para a senhora contar aí como é que é o processo para fazer uma coxinha em formato de ovo. Porque daí eu tenho que fazer um copo, afinar a massa, porque ninguém gosta de comer massa grossa, né? Ah, ninguém gosta. E essa massa aqui a senhora já fazia a mesma massa de salgadinho, né? Isso, a massa de coxinha. Daí ela fica assim, ó. Ó, mostra lá pra ele como é que fica. Com um copo mesmo, né? É, ó. Fica uma... Gente, olha o tamanho disso. Olha a mão da dona Fátima e o tamanho da massa. Tem uma proporção, né? Fica bem maior do que a minha mão, por isso que dá trabalho. Daí eu venho com o recheio. Daí, ó, é um ovo e uma coxinha. O ovo de coxinha da Dona Fátima é fabricado a partir de encomendas. Cada um custa R$ 25. Olha o tamanho, o pessoal estava soprando aqui no meu ouvido, o que é um cochovo? É realmente uma coxinha de Páscoa aí para você. Que tamanho! Não, para comer isso aí, você tem que colocar um refrigerante ou então uma água com gás ali do lado para ir já fazendo digestão. Olha o tamanho, realmente. Parece um ovo de Páscoa aí, em formato de coxinha. Nossa, dá para dividir com a família inteira, dá para fazer um almoço de Páscoa, colocar a turminha sentada e dividir um pedaço para cada um. Eu quero mandar um beijo para ela que está acompanhando a gente, a Cida de Milagres. Ontem eu já mandei um beijo, hoje eu vou mandar mais um. Ela que está lá no Ceará disse que não perde um dia aí o Alerta Brasil. Também tem o Renato lá de Amparo, que falou que está ligadinho na nossa programação, tá gostando demais do programa. E é isso aí, gente. Manda recado pra gente, marca a hashtag Alerta Brasil, que todo dia tem um beijo, tem um abraço por aqui para você e para quem estiver nos acompanhando. O Alerta Brasil dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 9 horas da manhã. Eu tô indo, correndo pro Facebook para fazer aquela live. Quero saber o que você achou do programa. Até mais, eu encontro você, a partir das 9 amanhã, aqui na Record News.